E aí, pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência ao nosso estudo sobre eletricidade. Esse nosso vídeo vai falar sobre eletrização por contato. Assista até o final e curta aí, foi feito para você. Vamos junto. Pessoal, a eletrização por contato, ela acontece quando dois corpos se tocam. Elas podem se tocar uma direta na outra ou por meio de fios, desde que esses corpos e esse fio seja um bom condutor de eletricidade, seja um bom condutor das cargas elétricas. E o que acontece? Quando nós entramos em contato com dois corpos se tocam, as cargas elétricas delas, um corpo carregado positivamente com um corpo carregado de forma neutra, isso é não carregado, né, neutra, melhor dizendo, isso é um corpo positivo encosta com um corpo neutro, há uma distribuição dessas cargas, isso é, o corpo neutro tende a perder elétrons, se ele perde elétrons, ele fica o quê? Carregado positivamente. Então, os dois corpos ficam eletricamente com o mesmo sinal. Isso acontece se ele for positivo ou se ele for negativo. Um corpo positivo entrando em contato com um corpo neutro vai eletrizar com carga negativa esse corpo neutro, que vai deixar de ficar neutro. Por sua vez, o corpo, se tiver carregado positivamente, ficará também carregado positivamente. Isso a gente pode verificar nesse slidezinho que a gente está aí, né? De um lado aí ou do outro. A gente pode verificar nesse slide o contato. E o que acontece com as suas cargas? Se o corpo tem o mesmo tamanho e os dois entrarem em contato um com o outro, o que vai acontecer? As cargas se dividem por esses dois corpos. Pessoal, nesse vídeo nós vemos uma menininha com o cabelo sendo eletrizado ao ela entrar em contato com a sua mão com a esfera. A esfera eletrizada eletriza o cabelinho dela e fica tudo arrepiado, né? Uma eletrização por contato, aí uma imagem para ilustrar uma eletrização por contato. A unidade de medida no Sistema Internacional para cargas elétricas é o Coulomb, né? A quantidade de carga elétrica é o Coulomb, é uma carga muito alta, então ela tem submúltiplos aí que nós vemos nessa tabelinha e aí a gente vai usar muito. É legal você dar uma olhada em como funciona aí essa tabelinha e nos valores do Coulomb, ok? Isso aí, pessoal, vamos ver a nossa eletrização por contato aqui, né? Visualizando, fica melhor um pouquinho para a gente, né? Se você tem um corpo A carregado negativamente, está eletrizado negativamente, com carga negativa, e ele se encontra com um corpo neutro, o corpo está neutro. Então, o corpo negativo, eletrizado negativamente, o que tem de acontecer? O que vai acontecer com ele? Esse corpo vai passar elétrons para o corpo B, que estava neutro, né? Todo corpo busca neutralidade. Então, ele está passando elétrons de A para B. Então, o corpo A vai ficar o quê? Eletrizado com a mesma carga de A. Então, ele vai ficar eletrizado negativamente. Mas se esse corpo estiver com carga positiva, A está eletrizado positivamente. O que vai acontecer ao entrar em contato com um corpo neutro? De mesmo tamanho, né, gente? A gente está falando aqui de corpos em contato com o mesmo tamanho. O que tem de acontecer? A, que está positivamente carregado, ele está eletrizado positivamente, vai entrar em contato com B e vai fazer o quê? Nós sabemos que cargas diferentes se atraem, não é isso? B tende a perder elétrons para A, então ele vai ficar eletrizado com a mesma carga, eletrizado positivamente, e essa carga vai ser
dividida entre os dois terão cargas com o mesmo sinal. B também vai ficar eletrizado positivamente. Tranquilo? Agora, a medida que a carga elétrica, a medida da carga elétrica, unidade de medida da carga elétrica que um corpo adquire, se chama quantidade de carga elétrica. Ela passa a receber o nome de quantidade de carga elétrica. Então, a quantidade de carga elétrica que B recebeu aqui, ela está ligada à quantidade de elétrons que ela recebeu ou que ela perdeu. Então, a unidade de medida da carga elétrica no sistema internacional, é o Coulomb. Beleza, pessoal? O Coulomb. E o Coulomb é uma carga muito alta, uma carga, né, de responsa. Ela é uma carga... Então, o que acontece? Nós temos, então, diversas submúltiplos da carga de um Coulomb. Ela é grande demais. Então, a gente costuma substituí-las por unidades menores, né, ou outras unidades submúltiplos dela. Então, nós temos o milicoulomb, o microcoulomb, o nanocoulomb, o picocoulomb, e assim nós temos um microcoulomb vale 10 elevado a menos 3 coulomb, né? Um milicoulomb, 10 a menos 3. Microcoulomb, 10 a menos 6. Vamos de 3 em 3. Um nanocoulomb vale 10 a menos 9, elevado a menos 9 coulomb. E um pico vale 10 elevado a menos 2. Está no slide anterior a tabelinha para a gente acompanhar. Beleza? Pessoal, existe um princípio chamado princípio de conservação de carga elétrica. Quando eu tenho duas cargas elétricas, o resultado final do somatório dos corpos que se unem com cargas elétricas, eu somo essas cargas elétricas. É isso que diz o princípio da conservação. O resultado, depois do contato das cargas elétricas, será o mesmo. Então, por exemplo, eu tenho aqui um corpo A. Um corpo A com uma carga elétrica qualquer, e ele se encontra com um corpo neutro. Então, o que vai acontecer? Se o corpo está neutro, essa carga elétrica vai se dividir entre os dois corpos. Então, o corpo A, depois do contato, que a gente tiver o contato, né? Depois do contato aqui, entre os dois, contato. O que vai acontecer? Contato, fica melhor aqui, né? Depois que tiver o contato entre os dois, a carga de A será dividida por A e por B. Nós vamos ver um exemplozinho disso. Se eu tenho um corpo A com uma carga, digamos, de 2 coulombs, não é? E esse corpo, esse é A, e A vai se encontrar com B, que não tem carga, está neutro. Então, depois do contato, qual é a carga de A e B? A vai ficar com 1 coulomb e B vai ficar com 1 coulomb. Isso é, a carga de A vai ser dividida por B. Cada um ficou com a metade da carga. Cada um ficou com a metade da carga. Isso é, 2 dividido por 2, 1. 1 coulomb para cada um desses, ok? Então, prestem bem atenção. Se eu tiver mais corpos, é isso que está dizendo aqui. Se eu tiver A e carga B, aqui o corpo estava neutro, né? Foi da primeira. Mas nesse segundo, vamos imaginar agora que A tenha 2 coulombs, beleza? E vamos imaginar que B tenha 4 coulombs. E aí, estou botando abaixo aqui, vocês não conseguem ver. Digamos que A tenha 2 coulombs e que B tenha 4 coulombs. Então, como é que vai ficar isso daqui? Qual vai ser a carga de A e qual vai ser a nova carga de B? Ora, o que vai acontecer? Eu vou somar as cargas. Então, aqui ficará 2 coulombs de A mais 4 coulombs
de B, e isso vai ser dividido por 2, porque eu tenho duas esferas. Então, ficará 6 dividido por 2, 3 coulombs. Cada uma das esferas terão 3 coulombs de carga. Tranquilo isso daí, pessoal? Então vamos lá, porque teve hora que não apareceu direito a imagem, não. Se você tiver um corpo com uma determinada carga e ele entrar em contato com outro corpo, essa carga vai se dividir entre o corpo. Se o corpo for neutro, você divide ele por 2 se forem 2 corpos, tá certo? Então tem o corpo A com uma carga e o corpo B neutro. Então a carga vai ser dividida pelos 2. Mas se você tiver um corpo qualquer que tenha carga, os dois, o que você vai fazer? Soma a carga do primeiro, soma a carga do segundo e divide por 2. Esse é o valor que você vai ter para as duas cargas. Aí nós demos um exemplo aqui. Se eu tenho um corpo com 2 coulombs de carga e entrou em contato com o corpo neutro, 2 será dividido, porque tem que permanecer, preservar, conservar as cargas elétricas. Então, 1 coulomb para A e 1 coulomb para B, porque dividiu a carga. Agora, se você tiver A com 2 coulombs e B com 4 coulombs, e por aí afora, não importa quantos vão estar em contato simultâneo, o que você acontece? Soma as cargas e divide pelo número de objetos que entraram em contato. 2 mais 4 dividido por 2 é igual a 3 coulombs. Esse é o princípiozinho de conservação de carga elétrica, ok? Vamos só uma observação agora? Atenção, pessoal. Um corpo eletrizado, ele está sempre com excesso ou com falta de um certo número de elétrons, concorda? Se o corpo entra em contato com um corpo eletricamente negativo, ele vai se tornar também negativo, sinal de que elétrons vão estar migrando dele. Né? Então o corpo está sempre com excesso no corpo eletrizado, ou ele está mais positivo ou ele está mais negativo. Então vai faltar um certo número de elétrons. A gente diz que o número de elétrons que ganha ou que perde, a gente dá a notação científica na letra N, não é isso? Então o módulo de Q é sempre múltiplo inteiro da carga elétrica, isso é, uma carga elétrica é igual a quem? O número de elétrons que ele perde ou ganha, vezes a carga elementar dos elétrons. Se lembra disso daqui? Carga elementar dos elétrons, menos 1,6 vezes 10 a menos 9 coulomb, e carga elétrica dos prótons, carga dos elétrons, negativa. Carga dos prótons tem o mesmo valor absoluto, mas de sinal trocado. Uma é negativa, outra é positiva. Nós usamos esse Ezinho aqui, a carga elementar, como módulo de E. Então, só a carga elétrica sem o sinal, né? 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, ok? A carga elementar, quando nós vamos calcular quantidade de carga elétrica que um corpo ganha ou perde, ela é igual ao número de elétrons que esse corpo está ganhando ou perdendo, e a gente multiplica pela carga em módulo desses elétrons, que é 1,6 vezes 10 a menos 9. Ok, pessoal? Essa foi a nossa videoaula hoje sobre eletrização por contato. Por hoje é só, pessoal. Um forte abraço. That's all, folks.